Fala bacana, beleza? Hoje eu trago para vocês o Mass Transit. Ele é uma biblioteca open source para .NET Core, basicamente para você utilizar e desenvolver aplicações distribuídas em .NET. Eu utilizo assim no meu dia a dia, basicamente para abstrair, tá? As bibliotecas, por exemplo, a do RabbitMQ, a biblioteca nativa, né? Porque geralmente a gente, quando utiliza as bibliotecas nativas, a gente começa a estender o código, criar a própria abstração para ter mais controles e algumas funcionalidades. E essa biblioteca já traz muito disso. Então ela adianta muito o nosso trabalho, sem contar que é super estável, super utilizada aí na comunidade. Então vale a pena vocês conhecerem antes de criarem as próprias abstrações. E não só isso, tá? Ele conecta em outros bus, então ele pode realmente abstrair para você aí as bibliotecas, a sua infraestrutura e segue perfeitamente aí o pattern de mensageria, tá legal? Esse aqui é o site do Mass Transit. Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana que é o in-memory, tá? Mas só vou correr um pouco aqui no menu para mostrar aqui, ó, a parte de configuração, transporte, né? Então ele fala com o RabbitMQ, Azure Service Bus, ActiveMQ, Amazon SQS e o in-memory. Então, Brandão, se eu trocar de Rabbit para ActiveMQ, eu posso mudar de tecnologia sem mexer na minha estrutura de código? Sim, justamente é essa vantagem que ele traz, tá? É claro que cada bus desse tem suas características, né? Mas ele traz essa vantagem de abstrair isso tudo para você, tá legal? E tem outras coisas bacanas, o Mediator, por exemplo, dá suporte, aqui tem várias dicas também de consumo, né? E ali a parte de produção de mensagens, tratamento, saga, entre outras funcionalidades, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma série para vocês aqui sobre Mass Transit. Esse aqui é o primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo eu vou focar aqui no in-memory, tá? Justamente que é nosso Hello hoje aqui com Mass Transit. E como é que funciona o in-memory? Tá? Basicamente o que ele vai fazer é criar um bus, mapear uma área de memória como se fosse um bus. E você vai apontar um consumidor para essa área de memória. Toda vez que for publicada uma mensagem, ele vai lá e vai consumir essa mensagem da memória. Isso é muito bom para quando você precisa fazer teste unitário, por exemplo, e quer abstrair infraestrutura de mensageria, né? Então você usa o in-memory, ativa o in-memory, que já se propõe a ser essa abstração de infraestrutura, né? Tanto é que você pode escolher um RabbitMQ, ActiveMQ, Azure Service Bus. Se você estiver fazendo teste, por exemplo, você ativa o in-memory. É importante. Esse in-memory não funciona, tá, para fazer comunicação interprocessos, né? Então tem que ser, a thread tem que estar rodando debaixo do mesmo PID principal, né? Simplificando aqui, basicamente, imagina que você tem processos multithreads na sua aplicação, em que você utiliza filas para fazer essa comunicação, né? Então, na hora de fazer o teste, você pode ativar um in-memory e abstrair toda essa infraestrutura. Você pode também utilizar esse recurso para facilitar seu desenvolvimento. Por exemplo, se você já viu códigos assim que a galera geralmente faz uma leitura de alguma informação, acaba preparando um estoque, joga numa fila ou num pattern de queue, né? Que o .NET tem esse componente, e vai lá e fica consumindo desse cara, fazendo pop e push. Você pode ativar o in-memory para fazer esse recurso para você, que é bem facinho. E basicamente, se você depois tomar a decisão de, cara, não vai ser mais memória, vai ser barramento, basicamente você vai lá na configuração e seta essas coisas, com poucas mexidas no código, tá? Então, não dá para usar o in-memory para fazer comunicação interprocesso, mas entre as suas threads da sua aplicação você consegue fazer isso, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a configuração dele. Mas eu vou mostrar direto lá no código, que é mais interessante, a gente vai direto ao ponto. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá, vou explicar cada trecho aqui do código. Então esse aqui é o meu método principal, onde eu chamo aqui o process, e meu read key, que eu pressionar qualquer tecla ele vai fechar o programa. Então ele para aqui. Beleza, só características aí do console do nosso Hello World. O que esse process faz? Aqui ele cria um barramento, tá? Usando o in-memory, e cria também um receive endpoint que aponta para essa fila aqui em memória. E aqui tá a função para fazer o tratamento de toda vez que chega uma mensagem, ele faz esse processamento aqui. Então chegou uma mensagem,
ele basicamente vai fazer impressão na tela. Não tem regra de negócio aqui, porque o que importa para a gente é fazer essa comunicação usando o in-memory, né? Beleza, então aqui eu crio o barramento e aqui eu faço a leitura de todas as mensagens que chegam nesse barramento. Eu coloquei tudo aqui no mesmo código, porque eu vou criar um GIST de exemplo, deixar na internet, tá? Então fica mais fácil vocês lerem e otimizarem esse código, entenderem o passo a passo, tá? Mas o ideal é que isso aqui tivesse em threads separadas e processamento de regras de negócio, tá? Então vamos lá. Aqui eu crio o barramento, essa primeira linha. E aqui eu crio o receive endpoint apontando para essa fila. Toda vez que vier uma mensagem, ele vai tratá-la e vai imprimir. Bacana. Aqui eu faço o start do barramento. E é importante, depois que você finalizar, não for fazer mais nenhum processo, você dá um stop nele. Aí eu coloquei no finally, né? Um stop aqui no meu exemplo. Então você dá um start no barramento. É importante no final, você não vai utilizar mais, você dá um stop. Justamente para entender que não precisa mais ficar controlando aquela área de memória. Bacana. Então vamos usar o nosso exemplo aqui, nossa regra de negócio de publicação. Coloquei um índice aqui para poder ir incrementando a cada mensagem, um loop infinito, vai ficar rodando aqui o tempo todo, mas eu coloquei um sleep de 1 segundo, então a cada 1 segundo ele vai rodar esse loop, né? E aqui eu faço a publicação, publish, publico uma nova mensagem, onde eu pego esse index e coloco no order ID e um text, bacana? Então toda vez que eu chamar esse publish, ele vai ser lido por esse handle aqui. Como é que eu sei que ele está publicando na mesma fila? Porque eu criei o buzz, né? E eu estou apontando para cá, ó, o receive endpoint. Então na hora que ele publicar, ele vai pegar essa mensagem e ele sabe que está apontada para cá, por causa do handle, e faz esse tratamento e já faz a impressão aqui para a gente. É bem facinho, né? Ele faz essas ligações todas. Não precisa você ficar criando binds customizados, nada disso. Não precisa. Ele já faz isso para você. Beleza? E aqui no final eu deixei a minha classe de domínio. Coloquei, como eu falei, coloquei tudo no mesmo código aqui para facilitar o exemplo na internet. Mas basicamente vocês podem tratar isso aqui, estender e montar a regra de negócio de vocês. Então voltando, crio o barramento. Aqui é o receive endpoint apontando para a fila. E aqui eu tenho um tipo, né? Está tipado, message. Toda vez que chegar uma mensagem aqui, chegar esse tipo de objeto, ele vai fazer a impressão. E aqui a publicação, publish new message, tem que bater com esse cara aqui, preenche aqui os valores. Tá? Então é uma comunicação entre o processo. Então se você estivesse rodando numa outra thread, num outro bloco de código, ele ia receber essa informação e executar. E o que acontece é, ele vai enfileirar em memória. Então tem que tomar cuidado com isso. Se for teste unitário, para abstrair filo e tudo mais, pô, tranquilo. Agora, se você for usar esse recurso em produção, para fazer algumas outras coisas, tem que tomar cuidado com a quantidade de memória que você vai acabar estocando e utilizando. Então, o ideal é que sejam processos onde você tenha assim um estoque de mensagem, porque essa é a característica de fila, né? Não faz sentido você ter fila se você não vai criar um estoque, né? Mas se você for criar um estoque, tome cuidado e gerencie bem a memória, porque ele faz ele não tem nenhuma infraestrutura envolvida, né? Seu próprio código, sua própria thread lá, acumulando as mensagens, beleza? Então vou executar esse bloquinho aqui, bem simplesinho, para a gente ver ele publicando e ao mesmo tempo já lendo as mensagens. Receive 2, 3, 4, 5, beleza? Então ele está executando esse bloco aqui, esse bloquinho, e já fazendo a leitura aqui. Para ativar o Mass Transit, basicamente, eu só coloquei esse pacote aqui, ó, Mass Transit. Mas ele tem uma série de outras coisas que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Deixa eu digitar aqui Mass Transit. Ó, quanta coisa bacana. Autofac, uma série de outras coisas. Vou mostrar para vocês aí nos próximos vídeos, beleza? Então, bacana. Vou deixar esse código disponível lá na descrição do vídeo para vocês começarem a trabalhar com o Mass Transit. E eu uso muito ele para abstrair meus códigos, minhas bibliotecas e o RabbitMQ. É sensacional, muito fácil de desenvolver, programar, dá para fazer injeção de dependência, uma série de controles bem bacanas. Acompanhe os vídeos aí. Valeu, galera. Grande abraço.